Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, Senhor, suplicar pela Tua igreja e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos. Continua, Senhor, com Tua igreja, abençoando, guardando, livrando, operando em cada vida, em cada coração. Nós suplicamos a Ti, Senhor, por cada família, abençoa os pais e mães de família, cada família, abençoa, meu Senhor, os idosos, toma em Tuas santas mãos, guarda, Senhor, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, os enfermos, abençoa, meu Senhor, Teu povo, guarda os Teus ministros, encoraja, Senhor, os Teus ministros, dando temor, prudência, sabedoria, dando, Senhor, também o poder e a liberdade para ensinar o Teu povo, Senhor, de uma forma maravilhosa. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ajuda, Senhor, o Teu povo. Guarda nossas irmãs que trabalham, meu Senhor, na visitação, os Teus servos, meu Senhor, que anunciam a palavra, os que estão na missão, na obra missionária, na cidade e no campo, guarda cada um. Os nossos ajudadores, meu Senhor, recompensa com a bênção dos céus. Ajuda, Senhor, guarda os Teus filhos, meu Senhor, que estão trabalhando para a exaltação da Tua glória, do Teu nome e do Teu reino. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós iniciamos este trabalho com a finalidade de ajudar quem está começando. Deus, na sua infinita bondade e compaixão, tem nos abençoado e nos ajudado desde o princípio até hoje. Iniciamos em 1988, somente com jovens da igreja, fomos ampliando o trabalho, depois envolvemos todas as pessoas de todas as idades, quem tinha interesse. Até hoje nós fizemos com muita alegria. Vamos continuar até o dia que o Senhor nos direcionar e nos dê graça e também os nossos ajudadores permanecerem conosco. Nós vamos meditar na palavra e o nosso texto hoje, meus amados irmãos, é Números, capítulo 15, versículos 27 a 36. Nós ouvimos muitas vezes os religiosos, as autoridades, por exemplo, o Brasil não tem pena de morte para bandido, o Brasil não tem pena de morte para político ladrão, o Brasil não tem pena de morte para juiz iníquo. O Brasil não tem pena de morte para ninguém. Só para inocentes. Estão querendo aprovar a todo custo pena de morte para quem não nasceu. Mas estes escandalosos que se escandalizam com pena de morte, que se escandalizam com a cadeira elétrica dos americanos, que se escandalizam com o apedrejamento dos árabes, que se escandalizam com a pena de morte, estes escandalosos estão matando crianças, estão querendo aprovar a morte de quem não fez nenhum mal. Não pode se matar um advogado que rouba e esconde. Alguns que estão servindo de mula, levando droga para as cadeias. Não pode jamais nem pensar em pena de morte para ele, mas pena de morte para a criança que foi gerada. A criança que foi gerada já tem defensores da pena de morte para fetos. Bom, o tema de hoje é pena de morte. Números 15 e 27. Se alguém pecar por ignorância, para a expiação do pecado será oferecida uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará a expiação
pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, o sacerdote fará expiação por ela e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que esteja no meio deles, haverá a mesma lei. Para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, e a sua culpa cairá sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Depois, o Senhor disse a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, fala com os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, os que estão conosco e aqueles que terão contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, eu fazia um comentário no princípio do programa. Quando uma nação como a nossa, com uma população carcerária de perto de 1 milhão de pessoas, não sei se são confiáveis as estatísticas do nosso país, mas pelo que dizem, nós temos quase 1 milhão de presos. Pelas nossas leis, que são uma vergonha, era para ter, quem sabe, mais de 1 milhão de presos e ninguém preso injustamente. Porque quando uma pessoa é presa, deveria ter um período rápido para se observar o processo e ver qual seria a penalidade, qual seria a pena desta pessoa. Ela seria apenada, seria, quem sabe, ajudada, dependendo do problema. E no período da apenação, ela poderia trabalhar, poderia pagar os seus estudos, poderia fazer alguma coisa. Mas nós temos uma lei vergonhosa. É a justiça mais cara do mundo, segundo dizem. É a nossa e a mais sem futuro. Resultado: tem pessoas que estão presas há vários anos e não foram julgadas.
por causa desse processo doloroso, justiça pesada, juízes que não julgam, advogados que não advogam, promotores que não promovem, defensores que não defendem. Resultado é que nós temos uma justiça morosa, um sistema inchado na carceragem e muita gente presa injustamente, alguns sendo, quem sabe, usado dentro das cadeias para aprender o crime. Estão na escola da criminalidade. Mas mesmo assim, as autoridades do Brasil, a começar pelas altas cortes, são totalmente contrárias à pena de morte para quem faz o mal, muito embora estejam querendo matar quem nunca fez mal a ninguém, como, por exemplo, as crianças que ainda não nasceram. Aprovar aborto é tão nojento e criminoso quanto seria apedrejar um ladrão, cortar a mão do ladrão. No Brasil tinha muita gente sem as mãos. Resultado, estes indivíduos que são perversos são contrários à Bíblia Sagrada, porque na Bíblia tem pena de morte, está aqui no texto que eu li. Tem outras situações. Esta situação aqui era realmente o quebrantamento da lei. A lei de Moisés tinha sido promulgada há pouco tempo. E este rapaz, esta pessoa, estava apanhando lenha no sábado, portanto, ignorando a lei recém-aprovada, recém-promulgada. O que aconteceu é que ele foi preso por populares, foi levado às autoridades Moisés e Arão, que eram realmente as autoridades máximas naquele momento, e eles mantiveram ele preso, e Moisés foi consultar a Deus qual os passos a seguir. E Deus orientou. Conforme a orientação de Deus, aquela pessoa foi executada. Nesta leitura que nós fizemos, meus amados irmãos, ficou muito claro a responsabilidade. Deus orientou a Moisés a respeito de como tratar alguém que infringisse a lei por ignorar. Alguém que pecasse por ignorância. Se alguém pecar por ignorância, vai oferecer um sacrifício declarando a sua ignorância em relação àquele mal, e o sacerdote ia oferecer. O sacrifício seria uma cabra, porque eu não sei. Eu tenho muita facilidade de dizer que não sei. Por que não seria um cordeiro? Por que seria uma cabra? Talvez uma cabra fosse mais acessível, porque os cordeiros tinham uma grande demanda para sacrificar cordeiros. E como seria um caso extra, seria um pecado por ignorância, uma cabra satisfaria a lei. Pode ser, mas de fato eu não sei. E o Moisés, que tinha sido instrumento de Deus para trazer a lei, foi o instrumento de Deus para aplicar a lei. Tinha sido ensinado isto. Pecou por ignorância. Ficou claro depois que era um pecado.
traz uma cabra ao sacerdote, o sacerdote oferece e ora pela pessoa e ela será perdoada. É uma mesma oferta, uma mesma lei para o natural, para o israelita e para o estrangeiro. Digamos que fosse nos dias de hoje, seria a mesma lei para o israelense, nascido e criado em Jerusalém, e para o indiano que está ali trabalhando, principalmente do ano passado para cá, no lugar dos palestinos que não estão tendo acesso a Israel por causa da guerra. Então, tem muitos indianos em Israel hoje, fazendo o trabalho que era feito anteriormente pelos palestinos da faixa de Gaza. E se fosse hoje esta situação, seria a mesma lei para o israelense e para o indiano residente ou qualquer outra nacionalidade. O Senhor ensinou: se o sujeito simplesmente entender de fazer ignorando a lei, olha, ele podia ter pecado por ignorar a situação, mas agora ele pode pecar ignorando a lei. Ele sabe que tem a lei diz que aquilo é pecado, ele ignorando a lei, ele comete o pecado e seria levado à pena de morte. O que justificaria? O versículo 31 diz: pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. O sujeito ignorou a lei e ofendeu o mandamento. Então, esta pessoa seria extirpada, cortada, tirada do meio da sociedade. E a sua culpa cairia sobre ela. Não seria um problema do juiz, e sim de quem quebrantou a lei. Não seria um problema, uma injustiça da corte, e sim a consequência de quem desprezou a corte. Não seria a consequência, não seria atribuída aos juízes, seria atribuído ao que quebrantou a lei. O versículo 32 descreve o acontecimento. Os homens acharam um indivíduo. Foi encontrado no deserto um indivíduo apanhando lenha no dia de sábado. Era proibido pela lei. No sábado não deveria ter nenhum trabalho braçal, nenhum trabalho físico. Aí acharam o homem apanhando lenha, cortando lenha, tirando lenha, certamente um trabalho braçal que ele poderia estar trazendo simplesmente ele pessoalmente, ou quem sabe usando animais, que pioraria. Mas acharam o homem apanhando lenha, trouxeram o homem a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Olha o que aconteceu. Encontramos este homem e ele estava apanhando lenha no dia de sábado.
puseram ele em guarda, deixaram ele ali, digamos, uma prisão temporária, até ter a orientação de Deus para decidir o caso. Puseram ele em guarda, prisão temporária. Não se diz quanto tempo, quantas horas ou dias, mas foi uma prisão temporária, porquanto ainda não havia sido declarado quais os critérios, quais os passos a seguir. Foi o primeiro quebrantamento da lei recém-promulgada. O versículo 35 diz: o Senhor disse a Moisés: certamente morrerá aquele homem. A decisão foi divina, decisão de Deus. Moisés não decidiu. Arão não decidiu. Era o primeiro caso e eles consultaram. Moisés consultou, foi orar, buscar, clamar o Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés dizendo: certamente ele morrerá. Toda a congregação o apedrejará. Por que toda a congregação? Para ficar registrado, para servir de exemplo, para que todos evitassem quebrantar a lei. A lei foi dada através de Moisés, mas não era a lei de Moisés, a lei era de Deus. É tanto que Moisés vai consultar a Deus qual a maneira de agir. O versículo 36 e último nos diz: então toda a congregação levou ele para fora do arraial, ou seja, o que nós chamaríamos aqui ele foi tirado da zona urbana e levado para a zona rural. Se fosse a linguagem aqui em nossos municípios. Ele foi tirado do arraial ou da área residencial no deserto e levado para uma área exterior ao arraial ou fora do perímetro habitado. Ali ele foi apedrejado. O versículo 36 diz: toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. É tudo muito bem feito. Apesar do drama, apesar do trauma, foi tudo feito conforme a orientação de Deus. Aí hoje nós temos juízes corruptos, advogados corruptos, políticos corruptos, religiosos corruptos em todos os níveis. Todos os níveis da justiça, todos os níveis da política, todos os níveis da sociedade e todos os níveis da religião. Os corruptos são contrários à pena de morte para quem cometeu crimes, só não para inocentes, só não para crianças. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia de cada povo, até porque o Senhor é o Rei das nações. Vamos orar, interceder,
pedir a graça do nosso Deus pelo Brasil mesmo, que está em chamas. O Brasil está em grande perigo. Nunca imaginei que fosse viver em ditadura no final da minha vida. Eu nasci num período de tranquila ou aparente liberdade, depois veio o regime de exceção, que mesmo assim nunca se teve tanta perseguição como hoje. Vamos pedir a graça do Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos a Tua graça, a Tua direção, a Tua proteção. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelo país, pelas nossas autoridades. Ó Deus, suplicamos a Ti pelas famílias no nosso país. Suplicamos a Ti, Senhor, por aqueles que são necessitados. Pedimos a Ti, Senhor, pelos que são injustiçados, os que estão presos injustamente por causa de calúnia, por causa de justiça perversa, por causa de política de iniquidade. Ó Deus, tenha misericórdia dos que estão presos politicamente. Tenha misericórdia dos que estão presos inocentemente. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo. Pai bondoso, Deus Todo-Poderoso, estenda as Tuas santas mãos sobre a Tua igreja e dá graça ao Teu povo. Suplicamos a Ti, Pai, pelos Teus servos na cidade e no interior. Dá graça aos meus irmãos, opera em cada vida. Este memorial da oração, toma, Senhor, em Tuas santas mãos. Pai querido, Senhor da glória, abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.